silêncio das terras antigas, onde o vento sopra entre montanhas e desertos, viveu um homem cujo nome ecoaria por séculos. Ele tinha tudo: riquezas, honra, uma família numerosa, um nome respeitado entre as nações. Mas, em um só dia, perdeu tudo. Das alturas, um desafio foi lançado. O homem seria provado no fogo da dor. Seus bens seriam consumidos, seus filhos arrancados, sua carne ferida. E ainda assim, sua fé resistiu. Esta não é apenas a história de um homem. É o retrato da maior batalha entre o céu e o abismo. Esta é a história de Jó. O sol despontava sobre as terras do Oriente, tingindo de dourado os campos e as colinas. Uma extensa caravana cruzava o horizonte, conduzindo rebanhos de bois, camelos e ovelhas. No centro daquele vasto cenário, um homem se erguia como símbolo de respeito e prosperidade: Jó. Sua voz firme ecoava nas manhãs, quando se levantava para interceder pelos filhos, oferecendo sacrifícios a Deus, pois temia que, em meio às festas e celebrações, algum deles pudesse ter pecado contra o Altíssimo em pensamento ou palavra. Sua casa era repleta de vida: 7 filhos, 3 filhas, servos numerosos, riquezas incontáveis. Todos os que o conheciam falavam de sua integridade e do temor que tinha a Deus. Mas enquanto na terra a harmonia reinava, nos céus se preparava um diálogo que mudaria para sempre a história daquele homem. Em meio à assembleia dos filhos de Deus que se apresentavam diante do trono, uma figura sombria se destacava. Satanás caminhava entre eles com passos firmes, como quem reivindicava um lugar que não lhe pertencia. O Senhor falou com voz que estremecia os céus: De onde vens? Satanás ergueu os olhos, um sorriso disfarçado de desafio nos lábios. De rodear a terra e passear por ela. Deus então o confrontou: Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. O semblante de Satanás se endureceu, e sua resposta ecoou carregada de ironia. Porventura teme Jó a Deus de balde. Não o cercaste de bênçãos. Não multiplicaste suas riquezas. Estende a mão, toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti em tua face. Silêncio. Os anjos olhavam atentos, como testemunhas do que se decidiria. Então, a voz de Deus rompeu o espaço. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Apenas contra ele não estendas a mão. Dias depois, uma tempestade de tragédias se aproxima. Servos chegam correndo à casa de Jó, cada um trazendo uma notícia pior que a outra. O primeiro, ofegante, cai de joelhos. Os bois aravam e as jumentas pastavam junto a eles. De repente, vieram os sabeus e os tomaram. Mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Antes que Jó pudesse reagir, outro correu.
Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei. O terceiro surge quase sem fôlego. Os caldeus dividiram-se em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram, e os servos foram mortos. Só eu sobrevivi. E por fim, o golpe mais cruel. Um último servo entra, lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz trêmula. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um vento forte do deserto, a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei. O corpo de Jó desfalece, seus joelhos cedem. E ele rasga seu manto, rapa a cabeça e cai por terra, não em desespero, mas em adoração. Com voz embargada, lágrimas nos olhos, declara: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O céu escurece, como o prenúncio de que o primeiro embate havia apenas começado. Nos lugares celestiais, novamente Satanás se apresenta diante de Deus. De onde vens? Pergunta o Altíssimo. De rodear a terra e passear por ela. Observaste o meu servo Jó? Ainda retém a sua integridade, mesmo havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Satanás cerra os punhos, sua voz ressoa com rancor. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende agora a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Deus com firmeza responde: Eis que ele está em teu poder, apenas poupa-lhe a vida. Assim, Satanás desce à terra. E logo úlceras malignas cobrem Jó dos pés à cabeça. O outrora próspero patriarca, agora debilitado, senta-se no pó, raspando-se com um caco de barro. Sua esposa se aproxima, a dor estampada no rosto. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó ergue os olhos marejados, sua voz sai firme, mas serena. Falas como qualquer doida. Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Ele volta os olhos para o chão, enquanto sua respiração pesada ecoa. O silêncio toma conta. Ao fundo, nuvens densas cobrem o céu, como se até mesmo a natureza aguardasse os próximos capítulos da luta invisível. O vento soprava forte sobre as ruínas do lar de Jó. Onde antes havia música e alegria, agora só se ouvia o lamento dos servos, o choro abafado das mulheres e o mugido perdido dos poucos animais que restaram. Jó, coberto de chagas, estava sentado nas cinzas. Sua pele ardia, sua carne latejava em dor, e ainda assim sua boca não se abriu para blasfemar. Apenas gemidos escapavam, como suspiros entrecortados. As notícias de sua queda se espalharam rápido. O homem que antes fora visto como modelo de prosperidade, agora era alvo de murmúrios nas vilas vizinhas. Alguns diziam que a mão de Deus
pesava sobre ele por causa de pecados ocultos. Outros acreditavam que os céus estavam punindo sua casa por algum segredo. A verdade, no entanto, permanecia oculta a todos. Jó era palco de uma batalha invisível entre o Altíssimo e o acusador. Naquele silêncio denso, 3 figuras se aproximaram à distância. Eram seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Quando viram Jó de longe, quase não o reconheceram. Sua pele estava coberta de feridas purulentas, sua barba desgrenhada, seus olhos fundos e marejados. Eles rasgaram as próprias roupas em sinal de luto e se sentaram no chão ao lado dele. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém disse uma palavra. O silêncio pesava mais que qualquer discurso, e apenas os gemidos de Jó preenchiam o vazio. Na aurora do 8º dia, Jó ergueu a voz pela primeira vez. Sua fala ecoou como trovão no deserto. Pereça o dia em que nasci, que jamais seja contado entre os dias do ano. Porque não morri ao nascer, ou expirei ao sair do ventre? Pois agora jazeria em paz, dormiria e estaria em descanso. Elifaz inclinou-se, seu rosto severo, mas compassivo. Se alguém tentar falar contigo, enfadar-te-ás, contudo, não posso me calar. Eis que tens ensinado a muitos, tens fortalecido mãos cansadas, mas agora, chegando a tua vez, desfaleces? Recorda-te, quem jamais pereceu sendo inocente? Jó levantou os olhos, suas lágrimas refletindo a chama da dor. Ah, se pudesse pesar minha angústia, seria mais pesada que a areia dos mares. As flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o veneno delas suga meu espírito. Amigo, eu não roguei ajuda? Apenas peço compreensão. Bildade, com voz firme, cortou o ar. Se teus filhos pecaram contra ele, entregou-os ao poder da transgressão. Mas se tu buscares a Deus e suplicares ao Todo-Poderoso, ele restaurará a tua morada. A aflição não vem do nada, Jó. O coração de Jó se revolveu e ele gritou, o rosto voltado para o céu. Como poderei contender com ele? Ainda que eu fosse justo, não poderia responder. Quem me dera um árbitro entre nós que pusesse a mão sobre mim e sobre ele? O silêncio voltou por um instante, interrompido apenas pelo vento que levantava poeira ao redor. Zofar, o terceiro, inclinou-se para a frente e disse com dureza: Se te arrependeres, estenderás as mãos a ele, e tua vida brilhará mais do que o meio-dia. Jó respirou fundo, sua voz agora embargada. Com efeito, sois todos consoladores molestos. Até quando afligireis a minha alma? Se de fato errei, comigo ficará o meu erro. Deus me entregou ao ímpio e fez-me alvo de zombaria. Clamo a ti, ó Altíssimo, mas não respondes. Foste cruel comigo, e ainda assim, sei que minha testemunha está nos céus. As palavras caíram como pedras entre eles. Enquanto o céu encoberto por nuvens pesadas refletia o peso da discussão. O silêncio celestial parecia esmagador, como se o próprio Deus tivesse se retirado. A dor, a dúvida e as acusações se entrelaçavam em cada fala. Mas no coração de Jó ainda restava uma centelha.
a convicção de que sua causa estava diante de um justo juiz. E era essa centelha que sustentaria sua resistência diante das próximas tempestades. A noite caiu sobre Uz, pesada como um manto de chumbo. As estrelas, escondidas por nuvens densas, mal iluminavam o campo onde Jó permanecia sentado nas cinzas. O vento frio soprava, e sua respiração cansada se confundia com o som seco das brasas que se apagavam. Seus amigos ainda estavam ali, cercando-o, e o silêncio que antes parecia compaixão, agora se tornava em acusações veladas. Jó ergueu os olhos marejados e, com voz tremida, rompeu a quietude. A minha alma está cansada da vida. Deixai-me, pois os meus dias passam como um sopro. Direi a Deus: não me condenes. Mostra-me por que contendes comigo. Elifaz balançou a cabeça, os olhos fixos no sofredor. Jó, acaso Deus perverteria o juízo? Lembra-te, feliz é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó cerrou os punhos. Sua voz tornou-se mais forte. Oh, se minhas palavras fossem escritas num livro! Porque sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Bildad ergueu-se, inconformado com a ousadia de Jó. Até quando falarás estas coisas? O que é o homem para ser puro? Se até mesmo a lua não tem brilho diante dele, e as estrelas não são puras a seus olhos, quanto menos o homem, que é um verme. As palavras cortaram o ar como espada, mas Jó não se calou. Com voz embargada, ele gritou: Misericórdia, amigos meus, por que me perseguis como Deus? Não me envergonhareis ao menos de minha carne dilacerada? O que eu fiz para merecer este peso? Zofar se inclinou. Seu olhar duro refletia desconfiança. Porventura não sabes que desde a antiguidade o júbilo dos ímpios é breve? Ainda que sua altura chegue aos céus, sua queda o lançará ao pó. As lágrimas de Jó correram pelo rosto ferido. Ele olhou para o céu encoberto, como quem buscava um vislumbre de resposta. Oh, se eu pudesse ir à presença de Deus, se eu soubesse onde encontrá-lo, apresentaria minha causa diante dele, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que me responderia e entenderia o que me dissesse. O vento aumentou, trazendo um ruído grave, como se a terra pressentisse o peso daquela busca. Os amigos o fitavam, alguns com indignação, outros com dó, mas todos com incompreensão. Jó se virou para eles, a voz trêmula de emoção. Deus conhece o caminho que tomo. Provando-me, sairei como ouro. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Elifaz pigarreou, mas não encontrou palavras. Bildad abaixou os olhos. Zofar se calou. O único som era o do vento cortando o deserto. Na escuridão, Jó recostou-se sobre as cinzas. Sua respiração pesada revelava o peso da luta interior. Sua mente oscilava entre a dor da acusação e a esperança de um Deus que, ainda em silêncio, parecia observá-lo de longe. Então, de repente, uma nova voz irrompeu,
mais jovem e firme. Eliú, que até então havia permanecido calado, tomou a palavra. Seus olhos brilhavam de indignação diante da acusação dos amigos e das palavras desesperadas de Jó. Esperei enquanto faláveis, dei ouvidos às vossas razões, mas não havia em vós sabedoria. Jó, dizes que é justo diante de Deus, que ele não te responde? Nisso não tens razão, pois Deus fala de um modo e de outro, e o homem não atenta para isso. Ele abre os ouvidos dos homens por meio da dor, para desviar o homem da soberba e da ruína. Jó o olhou com surpresa. Seus lábios tremeram, mas não respondeu. Os outros se entreolharam, incomodados com a ousadia do mais jovem. Eliú prosseguiu. Sua voz crescia como quem era tomado por um ímpeto irresistível. Eis que nisto não tens razão, digo-te, porque maior é Deus do que o homem. Ele não age com injustiça. Ele nos instrui, ainda que pela dor, para que a alma não desça ao abismo. As palavras ecoaram, pairando no ar. Era como se o vento tivesse mudado de direção. Jó, cansado, baixou a cabeça. Seus olhos, ainda marejados, brilhavam com a centelha de uma esperança diferente. Talvez, no meio da dor, houvesse algo que ainda não compreendia. O céu, que até então permanecia encoberto, começou a se agitar. Relâmpagos distantes cortaram as nuvens e trovões ressoaram ao longe. O deserto silenciou, como se a criação inteira aguardasse o desfecho. Eliú ergueu o braço em direção ao horizonte. Atenta, Jó, e considera as maravilhas de Deus, porque Ele está no alto, poderoso em força, mas justo em todos os seus caminhos. Não tardará e ouvirás a sua voz. Os olhos de Jó se encheram de lágrimas, não de desespero, mas de um temor reverente. Pela primeira vez, desde o início de sua provação, ele sentiu que algo maior estava prestes a acontecer. O céu se cobria de nuvens densas, como se uma tempestade estivesse se formando nas profundezas do firmamento. O silêncio dos campos de Uz era quebrado apenas pelos lamentos do vento que atravessava as árvores secas. Jó permanecia sentado nas cinzas, seu corpo enfraquecido, seus olhos vermelhos de tanto chorar. As palavras de Eliú ainda ecoavam em sua mente, desafiando-o a enxergar além da dor. O jovem continuava a falar, apontando para o horizonte onde raios iluminavam a escuridão. Escuta, Jó. O Todo-Poderoso é grandioso e não rejeita a ninguém. Ele faz grandes coisas, insondáveis e maravilhas sem número. Eis que Deus troveja maravilhosamente com a sua voz. Ele faz coisas tão grandiosas que não as compreendemos. Jó ergueu os olhos cansados para o céu e sua voz saiu embargada. Se eu pudesse vê-lo, se pudesse entender o porquê desta dor, que ele me responda, que me diga qual é o meu erro, pois sinto como se fosse alvo de sua flecha, e minha alma se consome sem respostas. Os amigos se entreolhavam, alguns indignados com a ousadia de Jó, outros comovidos com sua dor. Eliú, inflamado, ergueu novamente a voz. Jó, não podes contender com o Altíssimo. Ele é maior do que a tempestade, e seus caminhos são mais altos que os nossos pensamentos. Quem és tu para julgá-lo?
O vento rugiu mais forte e trovões ribombaram no horizonte. Os olhos de Jó brilharam em meio às lágrimas. Seu coração ardia de perguntas, mas também de expectativa. Ele se levantou, com dificuldade, apoiando-se em um cajado improvisado. Sua voz, fraca, porém firme, cortou o ar. Deus me falar, eu o ouvirei. Se ele me julgar, eu me calarei. Só peço que não me abandone no silêncio. As horas seguintes foram de tensão. A tempestade se aproximava e cada trovão fazia o solo estremecer. Jó, de pé sobre as cinzas, olhava fixamente para o horizonte, como se aguardasse uma resposta que atravessaria os céus. Seus lábios se moveram em um último clamor. Ouve-me, ó Todo-Poderoso. Não me deixes perecer sem resposta. De repente, o vento soprou com fúria, levantando areia e poeira. Os amigos se levantaram assustados, tentando se proteger com seus mantos. Eliú recuou, mas seus olhos permaneciam fixos no fenômeno que se formava diante deles. Uma nuvem negra desceu do céu, girando em espiral, como um redemoinho que engolia o deserto. O estrondo foi ensurdecedor. O pó envolveu Jó, que permaneceu imóvel, como que enraizado no chão. Então, em meio ao turbilhão, uma voz irrompeu, não como a de um homem, mas como trovões que falavam. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Os olhos de Jó se arregalaram. Seu corpo tremia, mas sua alma ardia em reverência. Seus amigos caíram com o rosto em terra, incapazes de suportar a magnitude daquela voz. A voz prosseguiu, majestosa e implacável. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? As palavras ressoavam como trovões sobre montanhas. A cada pergunta, Jó sentia seu coração se desfazer. Ele, que buscava respostas, agora percebia o abismo entre sua fragilidade e a grandeza do Criador. A tempestade rugia, mas a voz não cessava. Acaso já deste ordens amanhã desde os teus dias? Ou fizeste conhecido à alva o seu lugar? Entraste tu nos mananciais do mar? Ou passeaste no mais profundo do abismo? Mostra-me, Jó, se podes. Lágrimas desciam pelo rosto de Jó. Suas pernas tremiam e ele caiu de joelhos, incapaz de suportar a majestade daquela revelação. O redemoinho o cercava, mas não o consumia. Ao contrário, revelava-lhe a glória de um Deus que nenhum homem pode compreender. Seus amigos, prostrados, não ousavam levantar os olhos. A cena era grandiosa, épica, esmagadora. Jó, em meio à tempestade, já não buscava justificativas, mas apenas rendição. A tempestade rugia sobre o deserto, e a voz de Deus ecoava como trovões que atravessavam a alma. Cada palavra era como um raio que iluminava a insignificância humana diante da grandeza do Criador. Jó, prostrado
prostrado em cinzas, sentia seu corpo tremer, mas seu espírito despertava para uma verdade que nunca havia compreendido em plenitude. A voz prosseguiu: Porventura podes tu amarrar os laços das Pleiades ou soltar os cordéis de Órion? Acaso ordenas ao raio que siga, e ele te responde: eis-me aqui? Quem deu sabedoria ao coração, ou quem deu entendimento à mente? Os olhos de Jó se encheram de lágrimas. Sua boca tremeu, e suas mãos, levantadas em rendição, escorriam de areia e cinzas. Com voz embargada, ele respondeu em meio ao vento: Eis que sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. Ainda outra vez, mas não prosseguirei. O redemoinho o envolveu mais uma vez, e a voz tornou-se ainda mais firme. Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Anularás tu de fato o meu juízo? Condenar-me-ás para te justificares? Tens braço como Deus, ou trovejas com voz como a sua? Jó caiu com o rosto em terra. Sua respiração entrecortada deu lugar a um choro profundo, não mais de revolta, mas de rendição. Ele ergueu o rosto ao céu turbilhonado e declarou: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Com efeito, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O redemoinho cessou, o vento se acalmou, o céu clareou lentamente, e o silêncio que se seguiu não era mais de ausência, mas de paz. O próprio ar parecia cheio de reverência, como se toda a criação tivesse testemunhado aquele momento sublime. Os amigos de Jó, atônitos, permaneceram prostrados. Então, a voz do Senhor se voltou contra eles. A minha ira se acendeu contra vós, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a oração, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Elifaz, Bildade e Zofar tremeram diante da repreensão divina. Seus olhos, antes cheios de acusações, agora estavam marejados de vergonha. Aproximaram-se de Jó com os animais, trazendo-os como oferta. Ele, ainda frágil, mas agora fortalecido pela revelação do Altíssimo, intercedeu por eles em oração sincera. E o Senhor ouviu a voz de Jó. Onde antes havia ruínas, começa a surgir abundância. Os campos reverdecem, os rebanhos se multiplicam, os celeiros voltam a se encher. As mãos que outrora estavam cobertas de feridas, agora trabalham com vigor. Os vizinhos e parentes regressam, trazendo presentes e pratas, e a casa de Jó torna-se novamente um lugar de festa e vida. Seus novos filhos e filhas brincam pelos pátios ensolarados. Enquanto sua esposa, antes desesperada, agora sorri em paz. Jó, sentado sob a sombra de uma grande árvore, contemplava
contempla seus descendentes até a 4ª geração. E assim, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes possuía. E abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o